Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar a sua quarta-feira bem informado. Hoje é dia 22 de agosto. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Abalo sísmico na Venezuela causa tremor em Manaus. Em algumas áreas da cidade, prédios foram evacuados. Gente, o prédio está balançando, pelo amor de Deus. Saímos correndo do jeito que estávamos, descemos as escadas. Homem leva tiro de borracha em abordagem policial e fica cego. A família pede justiça. Hoje recebi uma notícia do médico que a bala está alojada na cabeça. Ele vai ter que fazer uma cirurgia e os 10% que ele tinha, ele perdeu totalmente, está totalmente cego. Insegurança. Depois de onda de assaltos, população faz protesto para cobrar reforço policial em escolas rurais. O professor disse bem assim: por favor, pelo amor de Deus, tem criança aqui. E eles disseram bem assim: faz o que a gente manda, que não acontece nada com as crianças. Eles tiveram a audácia e a coragem de apontar uma arma para uma menina de 8 anos. E ainda, a TV A Crítica define entrevistas e cronograma da cobertura da eleição estadual. O debate vai ter novo horário. Vão ser 2 horas de programa entre as 5h30 da tarde e 7h30 da noite, divididas em 4 blocos. E no quadro Na Ponta do Lápis, um projeto que ensina crianças a poupar dinheiro desde pequenininhas. Depois de 50 dias economizando, esse era o momento mais esperado pelas crianças. Trocar todo o dinheiro que eles pouparam por esses produtos todos. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia para você. São 6h02. Nós já estamos ao vivo e você aí de casa pode participar do Manhã no Ar. É muito simples, é só ir lá na nossa rede social, vai no Facebook do Manhã no Ar, vai aqui, ó, deixa seu recadinho. Você pode sugerir entrevistas, pode também sugerir reportagens, mandar o seu flagrante, foto, vídeo e conta para mim. Você sentiu abalo sísmico ontem, aqui à tarde em Manaus? Houve um tremor lá na Venezuela e ele foi sentido em alguns lugares do mundo, inclusive aqui em Manaus. Se você não sentiu, outras pessoas sentiram com bastante intensidade. Alguns prédios da cidade foram evacuados para garantir segurança, né? Houve muita preocupação, inclusive, de retornar para esses locais no fim do dia de ontem. Então, conta para mim o que aconteceu aí onde você mora. Você sentiu esse tremor? Não sentiu? Interage com a gente lá no Facebook do Manhã no Ar. Estou esperando o seu recadinho. E no bairro Nova Vitória, na Zona Leste, um corpo foi encontrado em uma cova rasa. A vítima estava esquartejada. O corpo foi encontrado por moradores que chamaram as autoridades. Policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária foram os primeiros a chegar no local, que fica a cerca de 1 quilômetro entrando na mata, atrás deste campo de futebol, aqui na rua Palmeiras do Miriti, no bairro Nova Vitória, na zona leste de Manaus. De acordo com informações da polícia, o corpo estava parcialmente esquartejado, com parte das pernas enterradas. Não foi possível fazer uma identificação, inclusive, do sexo da vítima. Devido ao local ser de difícil acesso, o Corpo de Bombeiros também foi chamado para ajudar na remoção do corpo, feita pelo Instituto Médico Legal. A perícia técnica também esteve aqui e este é mais um caso que deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E o vendedor de polpas Tacírio Diego Pereira Lima foi morto a tiros na tarde de ontem no bairro Petrópolis. O primo da vítima também ficou ferido. O crime foi por volta das 2 horas da tarde dessa terça-feira, aqui na rua Aristófano Antoni, no bairro Petrópolis, que fica bem próximo à rua Delfim de Souza. A vítima foi identificada como Tarsilo Diego, que tem aproximadamente entre 30 e 32 anos de idade. Segundo informações de testemunhas aqui da área, por volta das 2h15, Tarsilo veio em uma motocicleta acompanhado de um primo, identificado como Whindersson Lima, de 40 anos.
disparos. Quando eles chegaram em um trecho aqui da rua Aristófano Antoni, um veículo, identificado pelos policiais como um Siena, já estava os aguardando embaixo de uma árvore. Foi quando 3 ocupantes desse carro desceram e começaram a atirar. O primo de Tarsilo foi atingido por 2 disparos. Um deles atingiu o pé e o outro a perna da vítima. Já Tarsilo não teve a mesma sorte e acabou sendo atingido aí por pelo menos 10 disparos, segundo a Polícia Militar, e acabou morrendo na hora. Segundo informações ainda de testemunhas aqui da área, os 2 estariam fazendo uma entrega de polpas de frutas, mas os policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária não acreditam nessa versão e disseram que provavelmente a dupla estaria entregando uma certa quantidade de entorpecente. Por isso, eles acreditam que esse crime tenha sido motivado por uma dívida com o tráfico de drogas. Os peritos criminais estiveram aqui no local, o SAMU também esteve aqui na área para fazer o atendimento do primo da vítima e agora a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar esse caso para tentar identificar os 3 ocupantes desse carro. A ocorrência foi entregue para a Polícia Civil, que vai investigar, né, mais a fundo o que realmente aconteceu aí. Qual foi o motivo? Quanto ao outro suspeito que também foi atingido aí pelos disparos, né, o que ele afirmou, o que ele falou para a polícia? O outro suspeito é o primo da vítima, né, que veio a óbito, que diz que a vítima tem passagem por crime, né, por tráfico, é envolvido com tráfico, morador do Morro da Liberdade. Agora ele falou o que ele estava fazendo com o primo dele, ele também vende drogas, faz parte também aí? Com certeza ele está envolvido, né, ele disse que vieram fazer uma entrega de polpa, né, mas cadê a polpa? Não está aí, entendeu? Então os ocupantes do carro Siena azul, né, efetuaram os disparos, né, e levaram o material. E uma unidade básica de saúde no município foi invadida por criminosos e o atendimento aos pacientes foi prejudicado. Confira agora no resumo dos casos de polícia. Criminosos levam fiação elétrica de unidade básica de saúde. O atendimento na UBS do bairro Colônia Oliveira Machado teve de ser suspenso. A população foi orientada a ir a uma outra unidade no bairro de Educandos. A Secretaria Municipal de Saúde, Censa, informou que o atendimento já foi normalizado. Professora é assaltada quando retornava do trabalho. Homens em uma moto abordam a vítima. Um dos criminosos desce e puxa a bolsa dela. A professora tenta correr, mas não consegue. O caso foi no Lírio do Vale, na zona centro-oeste. Segundo os moradores, o bairro está inseguro e falta policiamento. Curso de idiomas é alvo de roubo. O estabelecimento fica na rua Altaismirim, na Zona Leste. 2 homens entram e fingem que querem se matricular. Em seguida, um deles saca uma arma. Os bandidos pedem para os funcionários colocarem o dinheiro do caixa dentro de uma mochila. Celulares das vítimas também foram levados. Criminosos furtam igreja na Zona Oeste. Eles levaram equipamentos de som e data show da igreja evangélica no bairro Compensa. Há 4 meses, o local já havia registrado uma tentativa de furto. Na madrugada de ontem, o cadeado e o vidro foram quebrados para a entrada dos infratores. O prejuízo estimado é de R$10 mil. E a gente volta a falar do caso do tenente da Polícia Militar Jefferson Silva. Na segunda-feira, ele foi morto a tiros dentro do quartel de São Gabriel da Cachoeira. Os disparos foram desferidos por um infrator que horas antes tinha sido preso. O Fred Rocha está ao vivo e traz os detalhes desse caso para a gente. Olá, Fred, muito bom dia para você. São Gabriel é um dos municípios onde a estrutura de segurança não é completa. Lá já tem delegado? Olha, Adriane, na verdade a SSP mandou um delegado de polícia para lá, assim como também peritos e outros policiais, cerca de 30, desembarcaram no município de São Gabriel da Cachoeira, justamente para fazer um levantamento melhor sobre o que aconteceu na última segunda-feira, quando o tenente Jefferson Silva dos Santos foi morto dentro da Companhia Independente de Polícia Militar, que fica lá na cidade de São Gabriel da Cachoeira. Esse caso aconteceu depois que um suspeito de cometer assaltos no município foi preso. Lá dentro do batalhão, ele acabou conseguindo puxar a arma de um outro soldado da PM e alvejou tanto o tenente quanto também um outro soldado que foi levado para a base do Exército, onde recebeu atendimento e o estado de saúde dele é estável. A SSP não disse quais são as dúvidas sobre essa situação, já que o caso, aparentemente, como tudo aconteceu, está
até o momento, esclarecido. Já se sabe a dinâmica de como tudo aconteceu, já que o suspeito se aproveitou de uma desatenção de um policial e acabou puxando essa arma e atirou. Não se sabe se também a SSP tem a preocupação com a questão dos assaltos ali na cidade, já que esse suspeito, como foi dito anteriormente, ele tinha sido preso por fazer parte de uma quadrilha que estava cometendo assaltos ali no município. O fato é que, com a morte do tenente, nos últimos meses a gente tem outros 3 policiais militares que foram assassinados aqui em Manaus, totalizando então 4. A gente vai relembrar alguns casos aqui dos PMs assassinados, inclusive aqui na capital amazonense. Em abril, o sargento Paulo Roberto Leite foi baleado depois que ele estava indo até a casa da mãe, na zona norte da cidade, com um tiro no rosto dentro de um micro-ônibus. Em junho, o cabo da Rocan, Tainan Regis Barreto, de 32 anos, morreu. Ele ficou internado durante alguns dias depois de participar de um confronto com traficantes no Bariri, no bairro Presidente Vargas. Também, em junho, o sargento Ayub Carlos França de Araújo morreu durante um assalto na zona norte de Manaus. 4 policiais militares que, alguns em serviço, outros não, estavam defendendo a sociedade e acabaram perdendo a vida. Agora, como eu falei, a gente tem que esperar o que a SSP vai conseguir levantar em relação ao que aconteceu lá no município de São Gabriel da Cachoeira. Adriane. E é uma situação muito paliativa, né? A morte do policial e de repente encontram outros 30 policiais para estar lá. Daqui a pouquinho esses 30 saem do município e o município continua desabastecido, desassistido em relação aos policiais, né? E isso não acontece apenas em São Gabriel, é uma realidade do interior do Amazonas. Faltam policiais militares, ainda mais ainda policiais civis, né? Muitas cidades não têm delegados e outras têm um delegado que compartilha, né? Que se divide entre o município e o outro. Então a gente já viu situações como essa aqui, que um crime aconteceu dentro do quartel. A gente viu delegacias sendo invadidas ao longo desse ano, justamente por esse despreparo em algumas situações e em outras a falta de efetivo suficiente para conseguir lidar com a insegurança em cada uma dessas cidades do interior. Muito obrigada, Fred, pelas informações. Até daqui a pouco. E o ex-desembargador Rafael Romano é alvo de novas acusações de abuso sexual. Em fevereiro deste ano, ele foi denunciado porque teria abusado sexualmente da neta, dos 7 aos 14 anos de idade. Rafael Romano, que foi juiz da infância e da juventude, agora é suspeito de ter violentado sexualmente uma das ex-funcionárias da filha. A ex-babá apresentou a denúncia na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Dos 13 aos 19 anos, Suelen trabalhou na casa de uma filha do desembargador aposentado Rafael Romano, o que seria uma oportunidade de emprego e de moradia, segundo ela, se transformou num pesadelo. Logo que eu cheguei lá, eu me sentia segura, porque, poxa, eu estou morando na casa de um juiz, né, com filha de um juiz, então não tem por que eu correr perigo. Então, a partir do momento dos meus 14 anos e diante, ele começou a se aproximar de mim. Quando você fala ele, quem é ele? O desembargador. Qual o nome dele? Rafael Romano. Ela conta que, com o passar dos anos, os abusos se tornaram maiores e mais frequentes, ao ponto dele levá-la à força para um motel. Suelen disse que teve medo de revelar o estupro para não perder o emprego e por achar que ninguém acreditaria nela. Que ele falava que era minha palavra contra dele, todo o tempo. Sim, palavra de uma babá contra dele, né? Sendo um juiz, que na época ele era juiz da infância e da juventude. Hoje, casada e com um filho de 10 anos, ela decidiu procurar a polícia. Disse que tomou coragem após Rafael Romano ser denunciado no início do ano por estupro de vulnerável. A vítima seria a neta dele e o crime teria ocorrido quando ela tinha 8 anos. O caso Maria ganhou repercussão em toda a cidade. A defesa afirma que todas as acusações são fruto de perseguição ao magistrado aposentado e que ele não pode ser julgado pelo suposto crime contra a babá, porque já se passaram mais de 10 anos. A moça tinha, pelo que determina o Código Penal, um prazo para poder exercer seu direito de denúncia, de apuração, e ela deixou transcorrer esse prazo. Então, os fatos que ela imputa ao Dr. Rafael, a nível judicial, não são mais discutíveis. Entretanto, para a defesa é importante demonstrar a instabilidade
das informações. Elas são descontextualizadas no tempo, no espaço, elas são articuladas de uma forma pouco crível. Sobre as denúncias feitas pela ex-babá, o Ministério Público do Estado informou que ainda não foi acionado. Sobre o caso Maria, que envolve a neta de Rafael Romano, a Justiça Estadual deve começar a fase de diligências, perícias e a ouvir as testemunhas de acusação e de defesa. E daqui a pouco a gente traz o susto dos manauaras a sentir o chão tremer. O terremoto que atingiu a Venezuela na tarde de ontem deixou moradores de algumas áreas aqui da capital em pânico. E ainda, homem fica cego após ser atingido com bala de borracha em uma abordagem policial. Hoje recebi uma notícia do médico que a bala está alojada na cabeça. Ele vai ter que fazer uma cirurgia e os 10% que ele tinha, ele perdeu totalmente, está totalmente cego.